O que é o tempo e por que é muito dito na física quântica? Eu não vim falar do tempo como se fosse assim, como é que você está organizando a gestão do seu tempo. Eu vim aqui falar sobre algo que é diferente, algo que realmente, cara, vai sair um pouco do seu escopo. Eu vou até desativar os comentários hoje, porque é complexo, é complexo. Então eu peço que você dê muita atenção. Primeiramente, por que é dito tanto que o tempo não existe ou que o tempo é relativo? Primeiramente, já foi provado cientificamente que se você tem através de um relógio específico, um relógio atômico, dois jatos dando a volta na Terra em velocidades diferentes, quando eles voltarem a se encontrar, os relógios estão marcando tempos diferentes, o que mostra muito que o tempo ele tem uma relação direta com o espaço, ou seja, com o deslocamento por consequência. Por isso que a variável tempo é muito utilizada no espaço-tempo, essa história do espaço-tempo. Porque essa percepção do espaço ela é muito importante. Como eu sempre falo para vocês, nosso corpo ele é 99,9999% espaço vazio. A gente tem uma percepção de achar que o espaço é onde não há nada. E na verdade, no espaço há tudo. O espaço molda a matéria, a dita matéria, e não a realidade, porque você é mais feito de espaço. Agora, onde é que isso envolve o tempo? Então, uma coisa que é muito curiosa é que você tem uma visão muito antiquada e irreal sobre a realidade em relação ao tempo. Por exemplo, você acredita que tem o Sol aqui no meio e que a Terra ela fica, né, orbitando em volta do Sol, movimento de translação, e ela orbita em volta dela mesma, movimento de rotação. Um dá um ano e outro dá um dia. Certo? Certo. Só que você acha que é isso, ela fica aqui, o Sol está parado e a Terra está rodando. Não é assim que a dinâmica do universo acontece. O Sol ele está andando numa velocidade de 200, se eu não me engano é uma coisa mais ou menos assim, tá gente? 200 km por segundo. Por segundo. 200 km por segundo. Então ele está, nossa, imerso no universo, andando numa orbital, e os planetas estão junto com ele fazendo uma espiral, um movimento helicoidal que a gente chama, ou seja, a Terra, os outros planetas continuam orbitando em volta, mas todos eles andando em movimento. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela também está espiralando e também está andando. Tudo que é vivo, tudo que é energia, desde o seu átomo, que tem lá os prótons, os nêutrons, e tem um elétron orbitando em volta, tudo faz esse movimento giratório. O elétron também tem o spin do elétron, que é a forma na qual ele também gira em torno do próprio eixo. Então por que eu estou querendo falar isso? Para falar sobre o tempo. Porque o tempo, ele justamente ele é uma assinatura sobre um determinado espaço. Como assim? O tempo, na verdade, muitas pessoas, inclusive o grande Nassim Haramein, ele vai te dar uma ideia do que é o tempo, a estrutura do tempo, como se fosse uma estrutura de um DNA que ele chama DNA fantasma. Porque, na verdade, a rotação do planeta, a rotação da onde a gente vive, como eu falei, todo o sistema planetário está girando. E o que faz esse movimento igualzinho? São as fitas do seu DNA, que tem esse movimento helicoidal. Toda vez que você está passando, por que nenhum tempo é igual ao outro tempo? Porque em cada tempo você inevitavelmente está num espaço diferente. Então você tem uma assinatura diferente. Então nessa estrutura desse DNA fantasma, porque não existe, você tem uma assinatura diferenciada. Ora, o que isso tem a ver? Num experimento de um Michael Popovich, se eu não me engano, um russo, ele fez um experimento que por acaso ele deixou dentro de um vidro, de um pote de vidro embalado a vácuo, uma estrutura de um DNA. Estava fazendo uma experiência de alguém. Depois que ele retirou esse DNA, ele mensurou os fótons no vácuo, e os fótons que estavam ali, são as partículas de luz que constroem todo o universo, eles estavam no mesmo formato espiralado do seu DNA. Ou seja, toda a estrutura que compõe a matéria,
ela de uma certa maneira, ela assume um deslocamento no espaço de acordo com a própria experiência da sua existência, o seu DNA. Diego, está ficando complicado. Deixa eu facilitar para você. Se a Terra tivesse exatamente girando no mesmo lugar em volta do Sol, todo ano você passaria pelo mesmo lugar do universo. É como se você estivesse vivendo o mesmo tempo infinitamente. Ou seja, não haveria tempo, você ficaria sempre no mesmo lugar. O que faz a percepção, a assinatura do que é o tempo, que o tempo não existe, o que existe é a sua memória. É justamente a assinatura que essa energia tem sobre um espaço, sobre o vácuo. E ali tem a sua percepção de tempo. Ora, então se o universo está sempre andando, você está sempre vivendo uma assinatura em espaços diferentes. Por isso que tudo sempre é novo. Se você voltasse no contrário, pegando o movimento contrário, você conseguiria voltar no mesmo espaço onde aquele tempo aconteceu. E isso é uma estrutura que a gente faz até em trabalhos de PNL com hipnose. É aquela ideia que não é nem regressão. Regressão é uma coisa muito antiquada. Existe uma estrutura de trabalho chamada reimprint, que é você voltar no espaço-tempo, na sua mente, você conseguir voltar exatamente naquele espaço barra tempo e você ressignificar aquela experiência. E você realmente fazer uma anulação, ou uma vivência. Você teve uma pessoa que fez mal a você, você conseguir se colocar, se projetar para dentro dessa pessoa, viver o que ela sentia naquele momento, daquele espaço. Você consegue quase que voltar no tempo, mentalmente, para corrigir algo do seu passado, superar um trauma. E uma pessoa que é um vidente? Uma pessoa que é um vidente é uma pessoa que consegue pegar dentro dessa tendência de ocupação do futuro espaço que você vai se deslocar para e compreender o que ali tem de se acontecer de acordo com a probabilidade momentânea. Gente, eu sei que isso é meio complicado, mas o que eu estou querendo dizer para você claramente é que, por exemplo, quer ver uma coisa que vai clarear? No seu cérebro, não existe o neurônio perfeito onde a ciência detecta que é ali que está toda a sua memória, ali que você grava tudo. Eles têm uma noção de onde que tem os impulsos, mas não de como que isso funciona lá dentro. Porque, na verdade, essa memória ela não está armazenada dentro de você como uma pessoa física. Ela fica projetada no espaço, onde você acessa esse espaço. E esse espaço é o seu banco de memória eterno. É por isso que ele pode ser armazenado tudo o que você quiser. Por isso que você consegue, às vezes, numa hipnose profunda, relatos de você ter pessoas que, sim, trazem uma discussão que ouviu enquanto estava na barriga da própria mãe, dos pais. Agora teve um trauma que eu estava dentro da barriga da minha mãe. Eu ouvi essa discussão, tal, a mãe estava grávida. Por quê? Porque essa memória está marcada num determinado espaço. E se você consegue voltar naquele espaço, você consegue acessar aquela memória. Então o tempo, ele nada mais é do que uma assinatura nesse DNA fantasma de um deslocamento de espaço, onde o acontecimento fica registrado exatamente naquele espaço vazio, naquele vácuo, que na verdade tem toda a energia contida nele. Eu sei que é estranho, eu sei que parece uma coisa meio fora da realidade, mas eu quero que vocês compreendam que essa relação do tempo, ela é tão viável como o deslocamento que a gente está falando em relação ao espaço-tempo, quanto o deslocamento de você que já pode ter estudado sobre máquinas que vão no futuro, ou o projeto Looking Glass, que tem na própria NASA, você pode pesquisar sobre isso também, que você vai entender que existe, matematicamente, é viável através dos buracos de verme, o buraco de minhoca, por exemplo, você sair, você romper com a barreira do espaço-tempo, você entrar, digamos assim, como eu falei, que nem um Mario Bros, você entrar num cano e sair em outro lugar, você entrar num portal e sair em outro lugar. Aqui é das antigas, no desenho do Caverna do Dragão, tinha um portal que levava eles de volta para o parque de diversões, eles nunca atravessavam. Isso é real.
Ou seja, quando você consegue meio que ter uma ruptura do espaço, você consegue de uma certa forma também mudar a percepção sobre o tempo. Então o tempo não é linear, ele é relativo. Einstein falava, teoria da relatividade, o tempo é relativo. Agora, se você tem uma tecnologia onde você consegue compreender como se deslocar através desse espaço, será que você não consegue alterar a percepção que você tem sobre o tempo? Será que você não consegue, de uma certa maneira, acessar uma forma para que a própria regeneração celular sua se retarde e você consiga rejuvenescer, viver por mais tempo? Por que é falado desde a antiga Atlântida, para quem nunca estudou sobre a população dos atlantianos, que você conseguia, através sim, de tecnologias, viver centenas de anos? Ou como é relatado na própria Bíblia, os faraós que viviam lá 800 anos, Moisés que viveu centenas de anos, Matusalém que viveu centenas de anos. Não é metafórico. Como que existe esse tipo de estrutura? Pois é, isso acontece, isso é real, só que você não consegue perceber isso só pensando. Por isso que uma live como essa, ela faz você bugar completamente a sua cabeça. Porque você começa a sair um pouco da tua normalidade de perceber assim, poxa, então eu estou ficando mais velho, mas na verdade eu posso não ficar tão velho? Não, a questão não é só essa. A questão é que se você viajasse numa velocidade maior que a velocidade da luz, por exemplo, se distanciando da Terra, como se fosse assim, você conseguiria ter um deslocamento negativo do tempo. Você conseguiria ter uma percepção de você voltar em determinados espaços onde você ia conseguir meio que se deslocar da temporalidade ou se projetar mais à frente. Então entendam uma coisa, viagem ao futuro nada mais é do que você, de uma certa maneira, conseguir romper com a velocidade natural que se tende a se projetar o deslocamento do universo para que você possa acessar um espaço que um dia o tempo vai se permitir atingir. Então vocês querem entender mais sobre essa complexidade, estudar, bota aí no caderno do talento, o projeto Filadélfia, onde um navio se deslocou, ele sumiu mesmo do radar, apareceu no futuro e voltou depois para o passado, só que teve um final muito trágico, onde algumas pessoas voltaram fundidas, com corpos fundidos dentro da própria estrutura atômica do navio. Eu sei que parece uma coisa de ficção científica, mas se você estudar, você vai ver que a coisa é um pouquinho mais real do que se pensa. Então, gente, sei que são muitos fatos novos, curiosos e interessantes, mas deixo aberto para vocês pesquisar. Da mesma maneira, pesquisem sobre o projeto Looking Glass. O que é esse projeto Looking Glass? Nada mais é do que um grande motivo que levou os Estados Unidos à guerra do Iraque. Eu não vou entrar em detalhes, mas foi em busca de uma grande tecnologia que foi acessada por eles com Saddam Hussein, que hoje é pertencente aos Estados Unidos, que, digamos assim, imagina que eles têm uma máquina que é uma excelente vidente e que pode ajudar, por exemplo, você saber se um presidente, no meio de umas eleições, num futuro próximo, tem a probabilidade de ganhar ou perder em determinada região, a ponto de você saber antecipadamente e poder, de uma certa maneira, se precaver e ter estratégias diferenciadas para atingir um resultado manipulável? Pois é, essa é a grande realidade, esse é o conhecimento que eu queria passar para vocês, abstrato, denso, tenso, tanto que a maioria das pessoas não consegue nem ficar aqui porque não se conecta. Então, senhores, reflitam, essa é uma pegada nova, é algo para você se conectar, e eu espero que tenha feito algum sentido para você. Ademais, lá, diretamente voltando para o tempo, nosso tempo, eu quero saber o seguinte, dentro do seu tempo, dentro do seu dia, você tem se organizado? Você é uma pessoa que se prepara para se organizar para o outro dia? Você é uma pessoa que tem um planejamento? Você dá importância a esse tipo de organização, de disciplina?